Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso bate-papo aqui da Nelore da FAR. Estou aqui com a professora Giovana, que é líder de produto de genética da Ponta. A gente vai bater aqui um papo sobre a eficiência genética, a importância de ter uma fazenda eficiente e o uso de touros para buscar essa eficiência. Giovana, antes de mais, conta um pouco da sua história, como é que você chegou na Ponta, qual é o seu trabalho lá, conta um pouco para a gente. Aí. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma grata satisfação participar desse momento e conversar sobre um tema tão importante. Eu sou médica veterinária, apaixonada pela área desde muito nova, então isso sempre foi um fato para mim. E após a minha graduação, eu já engatei um mestrado em melhoramento genético e depois um doutorado em biotecnologias reprodutivas. Mas durante toda a minha formação acadêmica, eu também estive a campo, então eu combinei essa formação acadêmica com a atuação prática, então sempre já fui para o lado das consultorias, das fazendas. Isso me deu uma noção muito importante do quanto que a gente tem que pegar a parte teórica e conseguir aplicá-la para o dia a dia, para a produtividade, para a eficiência. Então, eu consigo trazer um pouco dessa abordagem teórica no dia a dia, na prática, em todos os serviços que eu realizo. Atualmente, como líder do mercado de genética da Ponta, a gente trabalha para uma produção cada vez mais sustentável, uma produção cada vez mais lucrativa e eficiente. Muito bom, porque assim, a gente que mexe com gado acaba sendo bem apaixonado pela lida, né? Tá no curral, vê vaca parir, vê bezerro mamando, depois vê os bezerrinhos que nasceram desse também virar touros gigantes. Então, realmente é um negócio muito apaixonante. Mas eu sempre falo que é um negócio, né? Então, que para esse sonho de você manter-se criando, você tem que ter um negócio que seja sustentável economicamente, né? Ah, a gente tem que trabalhar para o boi também ser nosso sustento e não a gente sustentar o boi, né? O que você vê aí de tudo que você estudou, todas as fazendas, currais, pastos que você já pisou, o que te chama a atenção para falar, olha, como é que eu faço para ser uma produção eficiente, para que eu consiga entregar, dependendo se eu crio PO, se eu crio gado comercial, mas ah, bezerros, tourinhos, de forma eficiente para que o mercado possa absorver e os clientes vejam o resultado quando compram o nosso gado. Bernardo, a conta tem que fechar. E esse é o nosso principal desafio. A gente tem um sistema de produção muito desafiador. A pecuária, ela é desafiadora em todos os seus sistemas e a conta tem que fechar. Então, para isso, a gente tem dois caminhos muito importantes. Primeiro que é utilizar uma genética de qualidade. A genética, hoje, o material genético, ele é o menor custo de produção que a gente tem. Hum, E é o que traz a maior rentabilidade a médio e longo prazo. Então, a genética, quando bem utilizada, ela permanece no seu rebanho. Então, é um investimento que a gente precisa encarar que vai trazer resultados por muito tempo. E ainda, a gente ter esse controle do custo de produção é fundamental. E o que a gente vê muito acontecendo hoje, até mesmo por essa questão da paixão? Muitos produtores se esquecem de olhar para a pecuária como um negócio. O quanto que está custando? Qual que é o seu custo? Qual que é o mercado que você atende? Qual que é o perfil desse seu mercado? O que ele tem valorizado? O que ele tem buscado? Ele paga mais? Ele paga menos? Por quais características? Esse é o grande desafio. Conseguir unir essa paixão a um negócio que precisa pagar as contas. Precisa fechar, a gente tem que alimentar o mundo. Eu falo que a nossa responsabilidade é muito grande. A gente tem a função de produzir o alimento mais nobre que existe e alimentar bilhões de pessoas. E quando eu falo a nossa responsabilidade, eu estou falando de produtores, eu estou falando de técnicos, pesquisadores, os profissionais do dia a dia da fazenda. Então, todo esse setor ele precisa estar alinhado, sabendo qual o mercado que a gente pretende atender, qual o custo de produção e qual o potencial genético que a gente consegue agregar naquele rebanho. Dessa forma, a conta vai fechar, a gente vai conseguir ter uma produção sustentável, lucrativa e eficiente.
E quando você diz a conta vai fechar, no outro dia eu estava vendo também, eu mesmo estava assistindo um podcast e um pecuarista falou uma coisa muito interessante, né? Se a conta vai fechar, não significa que a conta é a conta do boi, que aquela conta tem que pagar não só a conta dele mesmo, como a escola dos filhos, né? Se você vive exclusivamente da pecuária, ele tem que pôr comida na mesa, pagar a escola dos filhos, né? Pagar umas férias de vez em quando, etc. E a gente sabe que um dos desafios também é o ciclo, né? A gente sabe que, né, tem os ciclos da pecuária, que a gente está falando aqui só para, dependendo de quando a pessoa for ver, a gente está gravando isso em julho de 2025, então já tem uma perspectiva até melhor para o futuro, apesar dessas confusões aí dessas últimas semanas. Mas realmente não é só pagar a conta do boi. Ah, eu ganhei dinheiro no boi. Não, mas você tem que ganhar dinheiro suficiente para viver, para fazer, né, ter seu lazer, e além de todas as outras coisas que é o nosso custo de vida. E você falou uma coisa muito interessante que eu queria explorar. Falou, a genética é a coisa mais barata que você vai colocar no seu rebanho. Por que você falou isso? Explica um pouco o racional de como é a coisa mais barata e como o pecuarista pode introduzir essa genética diferenciada no seu rebanho. Genética é investimento. É um fato do qual a gente não tem mais como fugir. Eu acho isso muito interessante porque a gente está num momento do ciclo pecuário que ele exige que o produtor seja realmente um empresário rural. E dentro dessa empresa rural, a gente tem que enxergar a genética como um investimento. E a gente tem, vamos pensar ali, algumas alternativas para que isso aconteça e possa agregar o rebanho. A gente tem o potencial de utilizar touros, melhoradores. A gente tem o potencial de adquirir material genético, sêmen, embrião. A gente tem o potencial de adquirir fêmeas, vacas que sejam mais adequadas para aquele rebanho. A gente tem o potencial ainda de descartar animais que não atendam aquele processo de seleção e valorizar os animais que já estejam na fazenda, que tenham um bom resultado. Ou seja, alternativas para que a gente tenha uma genética eficiente e produtiva não faltam. E todas essas alternativas, elas permanecem no rebanho. Então, quando a gente faz uma conta, vamos pensar no valor de um touro. Você vai adquirir um touro em um leilão. O valor que você vai pagar por aquele touro, ele vai, em pouco tempo, estar de volta para você na sua produção, através dos bezerros melhores que ele vai produzir. Vamos pensar no investimento em dose de sêmen. Vai começar uma estação de monta, a gente vai selecionar animais interessantes em centrais e vamos investir em doses de sêmen. Também, assim que esses produtos começam a nascer e você tem animais mais pesados, animais que serão mais produtivos, animais que serão mais eficientes reprodutivamente, eficientes na utilização de alimentos, são animais que vão ser produzidos e vão deixar mais dinheiro ali na conta. Então, é um investimento que você consegue tangibilizar o retorno. Então, a genética é um fato que muitas vezes a gente não toma o devido cuidado. Algo que tem me preocupado, inclusive é um dado da ABCZ, é que mais de 50% das matrizes de corte aptas à reprodução, elas são cobertas por boi de boiada. Sabe aquele boi do seu vizinho que você fala assim, não, mas esse boi é bonito, esse boi é bom, esse boi está pesado. Mas qual que é a idade daquele animal? Qual que é a origem daquele animal? Avaliação genética? Esquece. Muito provavelmente ele também não tem. Então, será que você está fazendo um melhoramento genético ou um retrocesso genético? E o retrocesso genético, ele tem o mesmo impacto que o melhoramento, de perdurar ali naquela fazenda, ali naquela propriedade. Então, o investimento em uma genética de qualidade, em uma genética eficiente, é um fato que tem que ser muito bem seguido e muito bem trabalhado. Quero já explorar um pouco mais essa questão do touro, mas no outro dia eu parei para pensar e realmente é muito barato investir em sêmen ou em touro, né? Pensa um touro, né? Que você compra num leilão. Nem vou botar aqui valor. Mas pensa que você vai substituir o touro de boiada, tá? Que normalmente você fala porque é um touro pesado, né? Às vezes ele é pesado, tem muito osso, mas tá tudo certo. É um boi pesado. Então, na verdade, primeira coisa, você vai
comprar um touro no leilão que você vai pagar em 24 meses, lá em 30 parcelas, umas duplas, regra de leilão, mas você vai substituir o touro que está lá. Então, na verdade, o que você está pagando não é o que está no preço do leilão, é o preço do leilão menos o que você mata e vende para o frigorífico. É só a diferença. Essa diferença vai ser paga depois de 2 safras. Né? Você vai acabar de pagar essa diferença depois de 2 safras de bezerro, certo? Então, se você colocar um pouquinho de peso a mais, esse investimento vai se pagar muito, porque é parcelado. Você vai primeiro você já recebe um pedaço do valor à vista que você vende para o touro, vai receber em 30 dias do frigorífico, ou o que seja. Depois o resto, metade você vai pagar com o ganho de peso da desmama do ano seguinte. E você ainda está pagando o touro, né? Quem produz genética ainda está lá para receber. Aí na segunda safra, você acaba de pagar esse touro. Então, economicamente, faz muito sentido você fazer esse investimento, porque do ponto de vista de caixa, ele não é nem um investimento, porque investimento você põe dinheiro na frente para pegar depois. Aqui não. Aqui você recebe dinheiro na frente porque você vendeu o boi, vai pagando aos pouquinhos, quando chegar a primeira safra você já recebe, né? Principalmente se você... Aí depende do teu sistema, se você vai até a matar, a minha conta não é assim, mas se você vende para recria, por exemplo, parte dos bezerros você já recupera o dinheiro. Então faz muito sentido do ponto de vista econômico mesmo. E a outra coisa que a gente diz, o seu bezerro vai ser mais caro, vai se pesar mais, vai ser mais caro, você vai ganhar mais. Mas também você está melhorando a fêmea, né? Porque você faz seleção de fêmea e você usa os touros, principalmente se você também procurar algumas características genéticas que você só consegue analisar quando o touro tem régua de DEP, depois eu queria que você explorasse um pouco isso, e visse as características maternas que esse touro imprime às fêmeas, você também pode selecionar as fêmeas para que elas sejam mais produtivas. Então, realmente, a conta se paga muito, muito fácil, e nesse nosso contexto de juro alto, ainda mais, você parcela a perder de vista, né? Então, o dinheiro fica no caixa, enfim. Mas vamos explorar um pouco a questão dos touros. Você entra numa fazenda lá de corte comercial. E o cara fala, Giovanni, eu tenho aqui a história que touro bom. Né? Eu até me pergunto o que é um touro bom, né? Porque tá lá, é bom por quê? O que você mediu dele? O que você sabe dele, né? Mas tá bom. É... Mas ele está convencido, não, eu tenho uns touros bons de boiada aqui, mas eu quero experimentar essa história, fazer dar sêmen, botar uns touros PO aqui e tal. Vocês estão me falando disso, ouvi ali no podcast da Nelore da Far, estou convencido disso. Como é que você ajudaria esse produtor a selecionar nas centrais, primeiro o sêmen, né? Porque acho que é sempre interessante você começar com uma estação de monta com inseminação, porque aí você está pegando os melhores touros do Brasil, né? Tem um trabalho de seleção ali. Claro, você não consegue emprenhar todo mundo, você vai precisar de um touro repassador depois. Como é que você orientaria o produtor a escolher primeiro o sêmen e depois o touro reprodutor? Primeiro passo é a gente conhecer o rebanho. Eu falo que um dos detalhes mais importantes que a gente tem é fazer um diagnóstico de rebanho. Qual que é a sua realidade? Qual que é o perfil do seu rebanho? Qual que é a capacidade da sua fazenda? Qual que é o mercado que você pretende atingir? O seu mercado ele vai te remunerar melhor por qual tipo de produto? Você tem um mercado que vai te remunerar por qualidade de carne? Você tem um mercado que te exige um tempo menor para você terminar esse animal? Você tem um mercado que está te pagando por peso, que é um animal pesado, rápido. Como que isso funciona? Então, eu falo muito que não existe o touro ideal ou a raça ideal, a melhor raça ou melhor touro. Não. A gente tem os touros mais interessantes para cada tipo de produção, para cada realidade de rebanho. E para isso a gente tem que conhecer o que está acontecendo ali naquela fazenda. Qual que é o potencial que a gente tem e, principalmente, quais são as características que a gente precisa melhorar. E quando a gente fala em melhoramento genético, é um trabalho realmente muito próximo. Não adianta a gente fazer melhoramento genético por chamada de vídeo. A gente tem que conhecer a realidade daquele rebanho. Tem que ir para o curral, tem que ver os animais, tem que rodar pasto, conhecer realmente o que a gente tem ali de material para trabalhar. Isso feito, aí sim, a gente vai delimitar qual o objetivo de seleção e dentro do objetivo de seleção, quais são os nossos critérios de seleção. O que são os critérios de seleção? As características que a gente vai dar maior importância, maior peso ali para elas.
Vamos pensar que a gente precisa ali naquele rebanho diminuir a idade ao primeiro parto daquelas matrizes. A gente vai pensar em precocidade reprodutiva, aliada a um ganho ponderal, a um ganho de peso, aliada a uma eficiência alimentar, aliada a características que a gente vê que tem um potencial de melhoria ali naquele rebanho. E aí sim, a gente chega nas centrais, a gente chega para buscar quem são esses animais que trazem um bom resultado. Sempre lembrando que em melhoramento genético, o ganho esperado, ele é muito próximo do resultado que a gente vai ter de diminuição de intervalo de gerações. O que isso significa? Se a gente está trabalhando bem com melhoramento genético, a próxima safra ela tem que ser melhor do que a safra anterior. Então a gente espera que os animais jovens, que os touros da próxima safra, sejam melhores que os touros anteriores. E a gente consegue perceber isso. A gente vai diminuindo essa idade dos animais, trabalhando com touros jovens, touros que têm um potencial genético mais apurado, e buscando ali naquela gama de possibilidades qual animal que vai entregar melhor resultado ali no rebanho. Olhando o touro jovem, com bom potencial para aquela situação que a gente tem, para aquele desenho de rebanho que a gente tem, e, claro, buscando variabilidade genética. Isso é algo muito importante também que a gente precisa se atentar no melhoramento. A gente precisa ter uma possibilidade, uma gama genética maior para que a gente faça a seleção. Então, a endogamia, hoje, ela precisa ser trabalhada com cuidado para que a gente tenha várias origens interessantes ali, de famílias, de linhagens que possam atender a essa melhoria de cada rebanho. E você falou de qual a característica, né? Que eu quero imprimir no meu rebanho, mais precocidade, às vezes mais ganho de peso, conversão alimentar. Aliás, fazer um parênteses aqui, a Giovana está aqui porque eu assisti uma palestra dela lá na Semana Genética do Mato Grosso do Sul, ano passado, isso significa 2024, lá na Genética Aditiva. E era sobre conversão alimentar, pessoal. Depois, esse é um tema muito interessante, que é conversão alimentar, eu sempre brinco que é como eu, como pouco e engordo muito, tá vendo? Então é isso que você quer, entendeu? Então todas essas características são importantes de verificar, tá? Você quer mais conversão alimentar, você quer melhorar a idade ao primeiro parto, ganho de peso, mas Giovana, onde é que eu vejo isso? Como é que eu sei? Olha lá na central, tem a foto do touro, como é que eu sei? Como é que eu estudo isso? Como é que eu interpreto? Eu tenho um monte de número lá, como é que eu interpreto isso para escolher bem para o meu rebanho? E onde é que eu posso buscar algum tipo de assessoria, apoio, para me ajudar a entender aqueles números todo e escolher o touro certo, quer o sêmen, ou escolher um touro num leilão depois? Eu falo que hoje a gente tem uma gama de informações muito grande. E excelente, isso é muito bom, mas se a gente não sabe utilizar, essas informações muitas vezes elas confundem mais do que ajudam. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que entender sobre tudo aquilo. E aí, você comentando sobre essa questão de eficiência, que você diz que você é eficiente, eu não sou Eu acho que eu eficiente, eu sou. sou totalmente ineficiente, graças a Deus que continue assim. E com essa gama de informações que a gente tem que saber utilizar da maneira adequada, tá? As avaliações genéticas, hoje, elas nos ajudam demais. Por quê? A avaliação genética, não necessariamente ela está falando o potencial do animal, mas o potencial que a gente espera nos filhos daquele animal. A gente está ali não simplesmente comprando um boi, uma vaca, um touro, não. A gente está comprando o potencial daquele animal como reprodutor, potencial daquela fêmea como matriz. Então a gente tem que pensar, opa, quais são os filhos que aquele animal vai produzir? E é isso que a avaliação genética traz para a gente. A avaliação genética, ela é ciência aplicada à pecuária. Então a gente utiliza uma gama de dados para que a gente consiga predizer, estimar o quanto que aquele animal tem potencial de produzir filhos melhores ou piores para cada característica. O que a gente utiliza nesse banco de dados? Principalmente 4 fontes de informações: desempenho próprio do animal, desempenho de pedigree, ou seja, da família dele, desempenho da progenie, quando aquele animal já tem filhos, e também avaliação genômica. Então, a gente leva em consideração essas 4 fontes de dados
para que a gente consiga estimar o potencial daquele animal para produzir filhos melhores ou piores para cada característica. E aí a gente ainda tem uma informação chamada acurácia, que é a confiabilidade que a gente tem que aquele resultado pode ou não mudar muito ou pouco. Então, a gente tem um número ali de maneira muito fácil, muito acessível hoje, pelos programas de melhoramento genético. E os programas de melhoramento genético têm seus técnicos, que são pessoas fundamentais em todo esse processo de uma pecuária cada vez mais produtiva e eficiente. Os técnicos dos programas, eles vão apoiar, eles vão ajudar, primeiro, nesse diagnóstico de rebanho, e também qual seria o animal mais adequado para fazer o direcionamento de acasalamento ali a ser trabalhado. Em relação a número, a gente tem hoje muito apoio, a gente tem condição de ter profissionais, de ter toda uma gama ali técnica dando esse suporte. Mas a gente também não pode, Bernardo, pensar que seleção animal é simplesmente número, que é aquele melhoramento genético feito por computador. Não é isso. O número ele vem para apoiar, ele vem para dar uma informação a mais fundamental. Mas nada substitui aquilo que a gente realmente conhece por pecuária. Nada substitui você estar no curral, você olhar para o animal, você ver se ele tem um potencial produtivo, uma conformação adequada, um biotipo funcional, que a gente sempre fala. Então, quando a gente consegue casar essas possibilidades de um animal com biotipo funcional, obviamente que atenda aos padrões raciais daquela determinada raça, e ainda com uma avaliação genética, com um potencial genético adequado dentro do seu objetivo de seleção, aí o caminho é certo. Aí sim a gente consegue ter um potencial, a gente vai extrapolar o potencial produtivo do seu rebanho. Sem esquecer que melhoramento genético também precisa de uma coisa chamada descarte. E esse é o ponto que mais dói para o produtor. A gente estava conversando no início, a gente tem uma paixão muito grande. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado para que lado que vai essa nossa paixão ali na produção. Por exemplo, uma fêmea que não emprenha. Uma fêmea que está emprenhando ali a cada 2, 3 anos. Ela é a pior inquilina que você pode ter na sua fazenda. Ela está custando muito para a sua propriedade e não está te trazendo nenhum retorno. Pior, quando ela emprenhar e parir, ela ainda vai disseminar essa genética de baixo potencial reprodutivo. Então, a gente tem sim que olhar para o descarte, manter na sua fazenda animais que têm um potencial, claro, mantendo o número de animais ali que você precisa trabalhar, e sempre a cada safra, olhando para esse potencial genético, aliado a um biotipo funcional, que eu falo muito que é a cara do animal. Você tem que ter o tipo do animal da Nelore da FAR. Você tem que ter o tipo do animal de determinado rebanho. Então, é o estilo do animal, é o tipo do animal, é uma morfologia que vai atender produtivamente um biotipo moderno, funcional, aliado a avaliações genéticas consistentes, bem organizadas e bem direcionadas para o seu objetivo de seleção. O que você falou é muito interessante, assim, porque quando você pega todos esses números, eles vêm daqueles 3 programas de avaliação genética, né? Mas PMGZ, GenePlus e ANCP. A gente lá na hora da FAR acaba tendo os animais avaliados nos 3 programas, mas a gente acaba seguindo o GenePlus. E uma coisa que eu acho muito interessante dos 3 programas é que os 3 programas, eles não são só feitos para criador de gado de genética, de gado PO, sabe? Se você é um pecuarista ou uma pecuarista, mas o meu rebanho é de corte, eu faço gado comercial, eu até diria que é mais uma razão para você procurar um desses 3 programas, por exemplo, o da GenePlus, e fazer todo o melhoramento genético, e o técnico vai lá, te ajuda a fazer todo esse melhoramento genético com apoio desse conhecimento técnico, tá? E tem outra coisa que a Giovana falou que eu achei muito importante, é no curral. O dia mais legal para mim em todo o nosso processo produtivo é quando eu, o Silvio Rafael, que é um dos nossos sócios da Na Hora da FAR, senta no curral olhando para os animais e com o computador, as duas coisas, e a gente primeiro olha para o animal, pensa que touro pode melhorar aquela matriz e depois vai no computador ver se o desempenho genético daquele cruzamento é o que a gente quer.
Mas a primeira coisa é o desempenho funcional, que a gente acredita que aquela progênie vai ter ao cruzar aquela vaca com aquele touro. Mas eu queria explorar, você falou lá no começo, você voltou no tema na matriz, né? E assim, se por um lado é muito importante ter sêmen ou comprar touro, toda noite tem leilão de touro. Então, para comprar touro é fácil. Comprar sêmen, você acha um representante comercial de qualquer uma das centrais, ele vai entregar o sêmen. A matriz é o que você tem dentro da sua casa. Só você tem aquela matriz, né? Você acha que pode ser interessante, mesmo para um pecuarista ou uma pecuarista que faz rebanho comercial, investir em algumas matrizes com superioridade genética, algumas matrizes PO, mesmo que não seja tudo, né? Senão o investimento acaba sendo muito grande, porque, né, claramente são animais de maior valor agregado, ou até trabalhar com algum programa para fazer alguns embriões, porque uma vez fiz uma conta. Se você pegar, por exemplo, a tua estação de monta e ao longo do tempo algumas das tuas matrizes serem emprenhadas de embrião PO, mesmo que você não queira seguir, se a memória não falha, em 6, 7 gerações ou menos, você consegue que todas as tuas matrizes, mesmo que você não registre, sejam matrizes de origem PO, porque, né, você vai emprenhar 10, de 10 você vai tirar essas fêmeas, 50% é fêmea, você retém essas, aí você vai fazendo uma matemática lá, que eu já não me lembro o número, mas acho que é relativamente rápido, você consegue converter todo o teu rebanho em animais PO, mesmo que você não os registre, não queira seguir essa lógica. Explora um pouco esse lado da matriz para ver para o criador e a criadora entenderem se é ou não interessante também introduzir alguns desses animais no seu rebanho. Perfeito. Esse planejamento, essa matemática que você comenta, é o seu planejamento de rebanho. A gente precisa se atentar a planejamento de rebanho e trabalhar olhando para o futuro. Isso é melhoramento genético. É o que a gente faz hoje buscando resultado para o amanhã. Isso é fundamental a gente olhar para a fêmea também, por 2 motivos. Primeiro, o potencial do seu bezerro, do animal que você vai produzir, ele advém 50% do potencial genético da fêmea. Então, só por esse motivo, só por essa razão, a gente já tem a importância também da seleção de fêmeas. E ainda, a fêmea, ela vai ser a categoria animal que mais tempo fica na sua fazenda. Então, o animal que vai estar sempre ali com você, transmitindo aquele potencial genético, custando e também trazendo retorno para você, é a sua matriz. Então, a matriz, ela é a principal riqueza de uma fazenda são as matrizes. A gente tem que se atentar a essa seleção. E sim, quando a gente faz esse investimento também olhando para as matrizes, a gente tem um retorno muito interessante. A matriz, ela responde muito bem àquilo que a gente vai colocando de genética no nosso rebanho, porque ela também vai produzir as nossas matrizes que vão ficar posteriormente. Então, aquela bezerra que nasceu e a gente vai manter ela na nossa produção, ela já tem que ser melhor do que as fêmeas da estação anterior, da safra anterior. Os programas de melhoramento genético, hoje eles permitem que a gente trabalhe isso tanto no rebanho comercial quanto no rebanho elite de forma muito organizada. E aí é importante a gente entender que no melhoramento genético a gente tem uma pirâmide de seleção, uma pirâmide de animais. Na base da nossa pirâmide, a gente tem os animais comerciais. No meio da nossa pirâmide, a gente tem o núcleo de multiplicadores. E logo no topo, a gente tem um núcleo de rebanho elite. Então, toda essa parte de seleção, ela tem que passar de um extrato, desde o extrato elite, para o extrato multiplicador, até chegar no rebanho comercial. Então, esses animais do rebanho comercial, eles precisam ser um reflexo daquilo que a gente está selecionando no rebanho elite. Lembrando sempre, 50% do potencial do animal advém da fêmea. Então, a gente tem que também selecionar aqui no elite, aqui no multiplicador, bons animais para chegarem no nosso rebanho comercial. E hoje existe algo que preocupa muito a pecuária e o melhoramento genético, que chama-se defasagem genética. A defasagem genética é o tempo de diferença que a gente tem entre o potencial do seu rebanho elite e o rebanho comercial. Estima-se que a defasagem genética hoje ela seja de mais de 20 anos. Então, essa Que é isso? diferença que a gente tem é muito grande.
Obviamente que isso é um resultado médio. A gente tem que encurtar esse tempo. A gente tem que ter um rebanho elite que seleciona bem para o nosso rebanho comercial, que atende à necessidade do rebanho comercial. Quem vai pagar a conta da pecuária como um todo é o rebanho comercial. Quem produz a carne que vai direto para as gôndolas é o rebanho comercial. Então, a gente tem que atender às necessidades do rebanho comercial. Com fêmeas mais eficientes, com uma produção advinda de touros produtivos, que a gente consiga encurtar intervalos de gerações, aumentar a produtividade e ter uma produção cada vez mais sustentável e lucrativa. E uma das coisas que eu acho que podem cortar esse ciclo muito é realmente a questão da FIV, tá? Primeiro, que obviamente você multiplica animais de melhoria, de maior potencial genético no rebanho elite, como você falou, mas se a gente conseguisse chegar na FIV para o rebanho comercial, mesmo em alguns pedacinhos, esse processo seria muito acelerado. Então, tem aquela matemática que eu falei, que em poucas gerações, não em 20 anos, em muito menos, você conseguiria transformar um rebanho 100% PO, mesmo sem ser registrado, para através da FIV, mas tem outra coisa que é o custo disso, né? E às vezes o produtor, não, mas FIV vai ser muito caro. Lá em casa a gente faz todas as contas, tá? Então, pra você ter ideia, entre um parto de inseminação e um parto FIV, tem uma diferença de custo, tá? Mas lá em casa, um parto de disseminação deve custar, você pensa, o médico veterinário, a dose de sêmen, protocolo, nós colocamos na conta também todos os registros na ABCZ, etc, etc, que isso tem um custo. O animal deve chegar no pé da vaca a uns R$ 400. O FIV está chegando a 1.200, R$ 1.500, depende um pouco do animal, mas assim, o ano passado foi 1.500, este ano a gente acha que vai conseguir fazer um rebanho um animal de FIV ao pé da vaca a mais ou menos R$ 1.200. Você fala, ó, são R$ 600 de diferença, né? Beleza. Se você, ao longo da vida daquela vaca, entrega 3 ou 4 bezerros, porque ela reduz o intervalo entre partos, ela desmama melhor um animal mais pesado, ele vai pagar, se pagar muito rápido. Se ele desmamar com uma arroba a mais, ao preço que a arroba está hoje, 200 e pouco, 200 e muito, R$ 300, você paga isso em 3 gerações, você já pagou na desmama. Fora, se você fizer ciclo completo, você vai te entregar muito mais peso lá na frente. Então, o retorno sobre o capital empregado nessa FIV é relativamente barato, tá? E um dos nossos objetivos na Lord da Farc, até está escrito ali, é democratizar isso, tá? Então, a gente busca parcerias com a nossa empresa que faz os nossos embriões, que é a Gene Embriões e outra turma, para realmente também entregar esses embriões a um preço mais barato e uma produção mais em conta. Porque esses R$ 1.200 depende do custo da tua genética, mas também da tua produtividade com as receptoras, com tudo, né? Então, se você conseguir ser muito eficiente, você consegue até reduzir um pouco esse custo. Então, realmente, introduzir. Eu tenho esse sonho também, né? De introduzir a FIV no rebanho comercial, mesmo que seja aos poucos, porque o produtor consegue fazer algumas FIV, o animal que não emprenhou de FIV, que obviamente é um pouco mais difícil de emprenhar do que de inseminação, no ciclo seguinte, na mesma estação, ele já insemina, depois deixa com touro, mas aquelas que firmaram na FIV vão ter uma entrega, e mais, até vou falar outra coisa, esse custo ali é macho e fêmea. Se você colocar sêmen sexado de fêmea, você vai ter 100% de fêmea, ou 90%, né, que é o que nos garantem. Vai aumentar um pouco o custo? Vai, mas vai ser muito diluído versus o que você vai produzir, né? Então, se alguém quiser depois falar mais sobre isso, pode nos procurar, que a gente pode não só fornecer os embriões, olhar sêmen sexado fêmea, produzir e entregar esses animais para o produtor, que eu acho que pode ser muito interessante. A gente falou muito já do nosso primeiro pilar ali da genética. E o outro pilar do custo de produção, o que é que você quer ainda comentar aí sobre isso? O que é que o produtor tem que ter atenção na hora de fazer essa genética depois expressar seu potencial para que ele entregue um gado comercial muito eficiente e produtivo e que seja para recriar, seja para confinar né, para confinamento, ou fazendo o ciclo completo, o que é que ele tem que ter atenção para demonstrar esse potencial genético na hora que produz essa carne?
Muitas vezes a gente olha para o animal e busca apenas o quanto que ele está entregando. Então, não, ele vai ter mais peso, vai parir mais cedo, vai ter uma carne de melhor qualidade. Então, a gente sempre olha ali quanto que o animal está trazendo de resultados, o que é ótimo. Mas e quanto que esse animal custou? Qual que foi o seu custo de produção para você chegar naquele resultado? Essa conta, como você estava comentando, ela é fundamental. É ela que a gente precisa conhecer, é isso que a gente precisa ter ali no nosso planejamento pecuário. Quando a gente fala de custo de produção, a gente fala em eficiência. E eficiência é um termo muito amplo, é um termo muito interessante, porque ele busca formas da gente fazer mais com menos. E a gente busca eficiência em tantas áreas da nossa vida, né? Hoje a gente tem eletrodomésticos mais eficientes, a gente tem carros mais eficientes. No nosso trabalho, a gente busca uma equipe mais eficiente também. Agora, por que não animais mais eficientes? Por que não uma pecuária mais eficiente, que consiga fazer mais com menos? E essa eficiência é a eficiência reprodutiva, é a eficiência ponderal, a eficiência do ganho de peso e também a eficiência no uso de alimentos. A alimentação, ela representa a maior parcela do custo de produção. Então, a gente precisa, sim, saber o quanto que está custando para produzir aquele animal e buscar alternativas para que a gente possa diluir esse custo de produção. E uma das alternativas mais interessantes que a gente tem é buscar, identificar e multiplicar animais que sejam mais eficientes no uso de alimentos. Isso em qualquer sistema de produção. Se a gente estiver falando de um sistema de produção a pasto, em confinamento, semi-confinamento, ciclo completo, cria, recria, engorda, em todos os sistemas de produção, a gente tem que buscar uma maior eficiência. Quando a gente olha para o lado da eficiência, ainda falando sobre as matrizes, tá? Quando a gente tem um núcleo de matrizes eficientes, elas são capazes de produzir até 30% a mais do que um rebanho de matrizes ineficientes. Então, vamos pensar ali numa produção na mesma área na qual você tinha 100 matrizes, você pode trabalhar com 130 matrizes eficientes. E de onde que elas vieram? De identificação e multiplicação dos animais com esse potencial. E essas matrizes eficientes, além delas otimizarem ali a sua área, o seu custo de produção, elas ainda vão deixar mais bezerros na sua fazenda. Então, a gente consegue organizar essa conta de uma maneira muito interessante. A gente consegue trazer essa eficiência para o nosso rebanho e isso vai se perdurando ao longo das gerações. A gente vai tendo esse melhoramento genético. Eu acho que essa expressão melhoramento genético ela é muito interessante porque ela traz um gerúndio ali com ela. É um melhoramento, é um processo, não tem fim. Não tem fim. A gente vai sempre buscando essa melhoria das mais diferentes formas. E ainda, para que a gente tenha essa expressão do potencial genético, tem que ter um ambiente adequado também para que o animal possa demonstrar todo o potencial que ele tem. Então, o potencial que ele tem de ganhar peso, de comer menos ganhando mais, de comer menos produzindo mais em termos de bezerros e tudo mais. E a gente consegue, então, trabalhar isso de uma maneira interessante, olhando para o potencial genético sendo expresso em um ambiente adequado. Isso é fundamental. Ninguém está querendo selecionar animal para passar fome, ninguém está querendo aqui colocar um curralzinho no fundo de casa e pensar que vai fazer um rebanho elite. A gente tem que trabalhar dando oportunidade para que aquele animal expresse o seu potencial, que a gente consiga também fazer uma seleção voltada para a realidade que o mercado busca. Uma das coisas que a gente aprendeu lá em casa é assim, tem algumas coisas bem importantes. Uma delas é, até para você poder medir o desempenho e tudo, é manter grupos contemporâneos ser muito disciplinado nessa manutenção dos grupos contemporâneos, que é o quê? Você separa macho e fêmea, mais ou menos da mesma idade, ali que nasceram num intervalo de 90 dias, e você leva eles exatamente no mesmo ambiente. Não importa qual é o seu ambiente, tá? Lá em casa a gente preza até pela eficiência do máximo a pasto que a gente consegue, tá? Então, os animais, nós temos duas propriedades, uma é em Curvelo, que é um pouco mais desafiadora, outra mais para o sul de Minas, que chove mais, então, mas a gente tenta levar eles sem fechar o máximo que dá. Então, por exemplo, agora estamos em julho, aí em Curvelo a gente já teve que fechar, mas ali mais para o sul de Minas, o gado ainda está a pasto, tá? E mesmo quando a gente fecha, muitas vezes ele faz semi-confinamento.
a gente gerencia ao pasto para que a macega ainda seja bastante produtiva e que a gente consiga aproveitar esse volumoso na seca, tá? E aí, obviamente, a gente tem que dar uma suplementação exatamente para expressar o potencial genético. Ninguém está falando de boi passando fome, nem vaca passando fome, para manter ali um bom equilíbrio. Mas o grupo de manejo contemporâneo é muito importante, pois você pode comparar. Você pode falar, olha, eu tinha 20 machos, 30 machos nesse grupo, nessa condição. Passados 6 meses, quem performou melhor? Os que performaram melhor é o nosso topo de intra-rebanho. Se é esse que você quer depois, alguns touros, você pode até reter e tudo mais, né? Para repassadores, se você tem animais PO. E as fêmeas é a mesma coisa, né? Quais emprenharam primeiro, depois no ciclo seguinte, sendo levadas no mesmo, no mesmo processo de manejo e tudo mais, né? Porque senão você vai lá, essa fêmea é precoce, mas se ela teve mais alimento, mais oportunidade, etc., você pode estar disfarçando uma não precocidade num outro animal, né? Então, essa gestão é muito importante. E a outra coisa que eu também talvez falasse fosse, é muito controle, tá? Então, por exemplo, lá em casa, a gente, 2023, gastou R$ 2,18 por dia por animal que estava lá em casa, tá? R$ 2,18. Este 2024, a gente gastou R$ 2,09. Quase a mesma coisa, mais ou menos. Multiplica pelo número de animais, né? E por dia, né? Então, em 365 dias, você pode fazer a conta. E a outra coisa lembra que nesse momento, o Brasil é um país que tem inflação. Então, quando eu estou comparando 2,18 contra 2,10, parece um ganho pequeno ali de 10 centavos em R$ 2 dá mais ou menos 5%. Na verdade, é um país que roda com 5, 6% de inflação. Então, estamos falando de 11% em ganho real, né? No momento em que a arroba, nesse período, veio caindo também, né? Então, esse controle, mais do que R$ 2 é pouco ou muito, se eu ganhei muito ou ganhei pouco, o ponto é controle. Saber quanto se gasta, etc, etc. E a terceira coisa que eu falaria é a ineficiência está no detalhe. Tá às vezes, né, num saco de sal que você perdeu, que estragou, numa ração que não ficou boa, etc, etc. Então, esse controle, investir em equipamento para fazer isso bem feito, etc, etc, paga muita conta. E a última coisa que eu falaria sobre isso é, a gente não está lá todo dia. Quem está lá todo dia é a equipe. Então, cuidar bem dessas pessoas, até me arrepiei, ó. Cuidar bem dessas pessoas, eles que fazem, eles que estão lá no dia a dia na nossa fazenda, entendeu? Então, essas pessoas, elas não são uma peça na engrenagem, elas são o mais fundamental que a gente tem na pecuária, porque talvez na agricultura também tem que ter cuidado, as máquinas e tudo, mas você está ali cuidando de um ser vivo, né, que tem vontade própria. Então, assim, essas pessoas que cuidam do gado para a gente no dia a dia são muito, muito importantes. Giovana, para fechar, perspectivas aí para o mercado aí, a gente sabe que, né, as perspectivas em princípio são boas, a gente, né, a pecuária vive ciclos, acho que o ciclo da baixa a gente já deixou para trás, obviamente sempre tem surpresas, né, mais uma vez para dar contexto, a gente está naquela semana que está discutindo os tarifaços e tal, espero que quando espectador vir aqui o nosso podcast isso já esteja para trás, esteja resolvido e esteja tudo bem, mas perspectivas aí de mercado para 26, 27, para o próximo ciclo. As perspectivas são muito boas. A gente tem um potencial muito grande. E é muito interessante quando a gente fala de ciclo, porque o ciclo, gente, ele não vai pegar ninguém de surpresa. A gente sabe que é um ciclo. A gente sabe o que vai acontecer. A gente tem que se antecipar a essas questões para que a gente possa organizar ali nosso planejamento pecuário. O que eu trago para vocês hoje, que é muito importante, é que a gente tenha uma pecuária muito bem aliada à ciência e à tecnologia. Hoje, se a gente olha para os grandes rebanhos, os grandes produtores, são aqueles que há alguns anos atrás olharam para a ciência e para a tecnologia com mais atenção. E aqueles que desacreditaram na ciência, infelizmente, já não estão mais no mercado. Isso é um fato, tá? A gente precisa acompanhar esse modelo, esse andamento do mercado.
A gente tem que ter sempre esse cuidado. Então, o que eu trago hoje é que nunca tivemos tanta informação, tanta qualidade de dados como a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve também tanta competitividade, tanto desafio ali para os rebanhos terem realmente o seu diferencial. O custo de produção é alto. O custo de produção não é algo que a gente enxerga que vai ter uma diminuição drástica ao longo dos anos, não. Ainda vai ser caro produzir por bastante tempo. Então, a gente tem que produzir com eficiência e que a gente possa fazer hoje pensando no resultado que a gente vai colher amanhã. A nossa responsabilidade é muito grande. Estima-se que para 2050 serão mais de 10 bilhões de pessoas a serem alimentadas no mundo. E a gente está aqui para produzir esse alimento. Então, a nossa responsabilidade, mais uma vez, nossa, eu estou englobando produtores, pesquisadores, técnicos, os profissionais da fazenda, que são parte fundamental de todo esse sistema. Então, a gente tem que trabalhar de maneira muito organizada, planejada e eficiente. O nosso mercado é um mercado exigente, que exige que a gente tenha comprometimento ambiental, qualidade do produto, lucratividade do sistema, senão a gente não consegue se manter ali naquela produção. Então, a gente tem que fazer um trabalho, com certeza, muito eficiente, muito bem planejado e organizado em prol do futuro da pecuária. Giovana, muito obrigado aí por investir o tempo em vir aqui com a gente, estar com a gente. Você sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Eu sempre gosto muito de te ouvir falar. E é isso aí, pessoal. Vamos produzir carne de forma mais eficiente, utilizando a melhor genética que o Brasil tem para nos entregar. E eu espero ver vocês em outros podcasts, em outras transmissões. Obrigado pela audiência e um abração aí.